Esse é o sistema cartesiano em 3 dimensões. Olha que bonito! Bora entendê-lo? Viaja comigo! Aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? O sistema cartesiano no plano, que é aquele que tem 2 dimensões, chamado apenas de 2D, eu sei que tu conhece muitas coisas sobre ele. Quer ver? Você sabe, por exemplo, que o eixo horizontal é o eixo X, que o eixo vertical é o eixo Y. Você também sabe que este ângulo aqui é de 90 graus, que o nome desse eixo é eixo das abscissa, esse aqui é o eixo das ordenadas, e o sistema inteiro, envolvendo os dois eixos, é o sistema de coordenadas. Não confunda, sistema de coordenadas, que envolvem os dois, com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Você também sabe que os números positivos em termos de x estão para cá, negativo para lá, em termos de y, positivo para cá, negativo para lá. Como te disse, você conhece muitas coisas sobre esse sistema, entre outras que não falei aqui. Agora vamos viajar sobre um sistema cartesiano, só que em 3 dimensões. O sistema do espaço, 3 dimensões, 3D. É um sistema que tem 3 eixos. Aqui eu tenho o eixo Z na vertical, o eixo Y na horizontal e o eixo X aqui representado. Imagine sempre que o eixo X, que ele sai do quadro. Ele forma um ângulo de 90 graus com o quadro. Alguns detalhes. Os 3 eixos entre si formam um ângulo de 90 graus. Esse eixo é chamado de eixo das abscissas, esse das ordenadas, da mesma forma que aqui. E esse aqui, ó, tem um nome novo, eixo das cotas. Além disso, veja que o eixo Z é positivo para cima, negativo para baixo, o eixo Y positivo para a direita, negativo para a esquerda, e o eixo X positivo para frente, negativo para trás. Estas são as convenções que nós usaremos nos 2 sistemas de coordenadas. Porém, é possível que você use outras convenções. Por exemplo, nada te impede, apesar de que isso não é o padrão, mas está certo, nada te impede de você colocar eixo X aqui e aqui eixo Y, ou ainda outras letras, caso você queira. Você poderia ainda mudar o sentido, ser positivo para cá, negativo para cá, a mesma coisa que esse. Você poderia ainda fazer uma coisa interessante, que certamente você nunca viu, mas que é possível e às vezes facilita alguns exercícios. É interessante que aqui, ó, seja um ângulo diferente de 90 graus. Interessante, né? E também que esses eixos sejam rotacionados. Isso que eu acabei de dizer não é o padrão, porém você pode fazer. O padrão é isso daqui. Todas essas modificações que eu falei para você aqui também podem ser feitas aqui. Porém, o padrão que eu usarei é esse. Mas nada te impede de colocar aqui Y, aqui X e aqui Z. Antes de continuar, você tem que se lembrar da ideia e também da representação de plano. Um plano pode ser representado com uma folha de papel. Só que lembre-se que um plano ele é infinito. Então, quando você pensar em representar um plano com isto, imagine sempre que ele continua para cá e nunca para cá também, para cima, nunca para, e para baixo também continua. Imagine também que o plano não tem espessura. Então, pense em algo bem fininho, mais fino, mais, e cada vez mais. Essa é a ideia de plano. Plano é um objeto ideal, é um objeto que só existe na minha cabeça, mas que a gente pode pensar em representá-lo com isso daqui, com uma folha de papel. Queridos, no sistema cartesiano em 3 dimensões, nós temos planos coordenados. São 3. O primeiro é o plano XOY, o segundo é o plano XOZ e o terceiro é o plano YOZ. Cada um desses planos é formado por 2 eixos. O primeiro aqui, ó, é um plano formado pelo eixo X e o Y. O segundo é um plano formado pelo eixo X e Z. E o terceiro é um plano formado pelo eixo Y e Z. Você pode pegar cada um desses planos e fazer uma representação deles no gráfico.
eu usarei a seguinte estratégia. Eu vou fazer uma representação em forma de um quadrilátero, em forma de uma figura que tem 4 lados. Então, um plano aqui será representado por um quadrilátero. Só que eu vou usar uma estratégia aqui que é a seguinte. Nesse quadrilátero, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Ele representa este plano. Estes dois lados são paralelos ao eixo Y e os outros dois lados são paralelos ao eixo X. Então, o plano que representa essa figura, eu fiz como um quadrilátero que tivesse lados paralelos aos eixos que formam esta figura. A mesma coisa para cá. Notem apenas que eu peguei o eixo Y e fiz uma breve rotação nele aqui, ó, uma suave rotação. Isso foi feito apenas para que você tenha um outro olhar no mesmo objeto. Eu disse para vocês que às vezes é conveniente mudar a posição dos eixos, e foi o caso aqui, só para eu ter uma outra visão do mesmo objeto. Mas veja que nesta outra visão, a representação deste plano continua sendo um quadrilátero. Veja que agora, ó, paralelo ao eixo X, esses dois lados são paralelos ao eixo X, e esses dois lados são paralelos ao eixo Y. Lá, a representação deste plano também é um quadrilátero, dois lados paralelos a esse eixo e dois lados paralelos a esse eixo. Olha só, esses dois são paralelos a esse eixo e esses dois são paralelos ao eixo X. Agora, reparem que este desenho ficou igual a esse, apesar de que o quadrilátero, né, ficou igual a esse, apesar de que eu rotacionei o eixo Y. Mas por que a representação do plano continua igual? Porque o plano não é formado pelo eixo Y. Por isso que ao rotacionar o eixo Y, eu acabei com um quadrilátero aqui, sendo representado do mesmo jeito que aqui. Notem que neste caso, como envolvia o eixo Y, então rotacionando o eixo Y, eu tinha uma outra perspectiva do mesmo objeto. Vindo para cá, no plano YOZ, eu desenhei um quadrilátero. Estes dois lados são paralelos ao eixo Z e esses dois paralelos ao eixo Y. A mesma coisa para cá, paralelo a Z, paralelo a Y. Uma dica extra é que cada um desses planos tem a sua própria equação. Aqui é Z igual a 0, aqui Y igual a 0 e aqui X igual a 0. Você está vendo que sempre tem o igual a 0. O que muda é a letra. E para você ver que letra é essa, eu tenho um truque, que é o seguinte. Qual é a letra que falta aqui? Ó? Falta a letra Z. Então Z igual a 0. Qual é a letra que falta aqui? Falta a letra Y. Então Y igual a 0. Qual é a letra que falta aqui? X. Então X igual a 0. Você pode baixar esse software aqui em seu celular ou em seu computador. E aí, aqui na parte do meio, você tem o sistema cartesiano em 2 dimensões e à direita o sistema em 3 dimensões. Vamos dar ênfase aqui ao em 3 dimensões. Reparem que o eixo vermelho é o eixo X, o verde o eixo Y e o azul o eixo Z. Você pode movimentar estes eixos, aliás, todo o sistema você pode movimentar, para ter uma outra perspectiva do sistema. Vamos colocar aqui ainda os planos coordenados. Para tê-los, digite na caixa de entrada as equações Z igual a 0, Y igual a 0 e X igual a 0. Aí você vai ter primeiro este plano, que é o plano formado pelos eixos X e Y, o chamado plano XOY. Você pode visualizar ainda o plano formado pelos eixos X e Z, chamado plano XOZ. Ainda, você pode visualizar este outro plano aqui, que é formado pelos eixos Y e Z. Ainda, você pode colocar os três ao mesmo tempo. Ao fazer isso, você divide o espaço em 8 partes, chamada de octantes. Este da frente aqui, ó, é o primeiro octante. Este outro é o segundo octante. Aqui, terceiro octante. E aqui, quarto octante. Agora, na parte de baixo. Embaixo do primeiro octante, que é esse aqui, é o quinto octante. Embaixo do segundo octante, que é esse aqui, é o sexto octante.
Agora, embaixo deste aqui, que é o terceiro octante, nós temos esse, que é o sétimo octante. E por último, aqui é o quarto octante. Embaixo dele, nós temos o oitavo octante. Muito bonito você poder visualizar estas figuras aqui no GeoGebra. Muito lindo. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.